Bem-vindo ao seu Vida e Saúde. Mais uma vez é um prazer estar com você bem aí. Vem pra cá, você sabe que está acompanhando aqui essa semana Minhas Escolhas. Daniela Pires com você. Dani, tudo bem com você? Bem. Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer é todo meu. Daniela é especialista em neurociências e ela está nos ajudando aqui a entender qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso destino, a nossa filiação. Hoje vamos falar de propósito e também valores, princípios, não é não, Dani? Isso, princípios e missão de vida. Ó, você aí consegue perceber a diferença entre essas duas coisas? Vem pra cá porque o assunto tá muito legal e você vai ver como isso se reflete nas suas escolhas em saúde também. É sim, ontem a gente falou um pouquinho de perfil comportamental, foi muito legal a interação da galera de casa, não foi não? Foi, muito bom. Você, quando se percebe, quando se nota, quando tem já as suas características e conhece as características de quem convive com você, vai tomar decisões mais assertivas, vai esperar o que é para se esperar do outro, vai se cobrar menos também e ao mesmo tempo vai se estimular naquilo que precisa de desenvolvimento, né, Dani? Com certeza, autoconhecimento liberta. Sem falsas expectativas. Agora a gente começa esse programa, a gente na verdade nesse programa vai falar sobre missão e valores. Valores e princípios. Valores e princípios. Eu tô trocando aqui as coisas. Você vai me ajudar a entender essa diferença hoje aqui, né? Claro. É com você também, hein, ó. É o seguinte, você vai conhecer também a história da Beatriz, que desde cedo, desde muito nova, decidiu o seu propósito, tá? Na receita, Camila Calazans traz pra gente um delicioso pão de aveia sem glúten. Ela tá com a gente a semana inteira trazendo delícias pra você. Hoje vai ter essa receita boa, tá? Olha aí. Olha que lindo, gente. É a receita do Vida e Saúde hoje. A gente começa trazendo aqui para você um texto da Bíblia, que é a nossa reflexão de cada dia do começo do Vida e Saúde. O texto de hoje, Dani, está em 2 Coríntios 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, diz aqui o apóstolo Paulo, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Nossa caminhada aqui não é sempre cheia de flores, cheia de água de coco, né? Vida fácil. A gente tem pedra no sapato de vez em quando, Dani. Com certeza, e é por isso que quando a gente entende tudo isso, nosso propósito, a nossa missão, princípios, mesmo diante das atribulações, a gente não é abatido, a gente não desiste. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, não fico desanimado, não fico angustiado. Sim, a gente sofre, mas a gente está olhando para um destino maior, um destino melhor. E você aí, está conseguindo enxergar esse destino? Se não, quero convidar você para acompanhar esse programa de hoje, porque a gente vai retomar esse assunto e você vai ver que é preciso fazer melhores escolhas na sua vida. Vida e Saúde vai ali e volta já, não sai daí não. Vida e Saúde de volta em nossa semana Minhas Escolhas. Segue aqui, firme e forte. Hoje a gente vai falar sobre princípios e missão. É importante... mas tem gente que tá falando assim, olha, tô em casa, essa história de missão é para quem tá no corporativo, ou tem lá, né, os valores, a missão de vida. Mas não é, você aí de casa também precisa ter isso diante de você, essa máxima diante de você, para ajudar e ajudar-se a si mesmo também. Então, olha só, eu quero saber da galera de casa o seguinte: qual é a sua missão de vida? Você já descobriu? Você já está exercendo? Você já está cumprindo essa missão? Conta pra gente no nosso número, você pode acessar ele pelo QR Code aqui da sua tela, ou então digita aí o nosso contato que você já sabe, né? Vai lá, ó. Para quem está chegando agora, ele é DDD 12 98266 0004. Dani, bora falar sobre esse assunto que parece conceitual, mas que tem tudo a ver com as nossas realizações do dia a dia. Sem missão, sem princípios,
a gente meio que vai na onda, qualquer vento pode levar a gente, né? Exatamente. A gente precisa entender princípios e valores para viver também ali a nossa missão de vida. A gente entendeu a filiação, nossa filiação, entendemos nosso destino, nosso propósito, e a gente precisa ver essa caminhada aí, porque a identidade, né, são os componentes da nossa identidade. Ontem a gente falou muito sobre perfil comportamental. Eu sou de um jeito, você é de outro jeito, o marido é do outro, e a gente precisa trabalhar essas diferenças. Agora, princípios e valores devem assim, reger as nossas escolhas, devem nortear nosso padrão de vida. Quero que você fale pra gente qual é a diferença entre princípios e valores. Princípios, eles são universais. Os princípios são universais, eles independem de tempo, eles são atemporais. Da mesma maneira que existem leis da física para reger o universo, existem ali leis universais para reger a vida humana, e os princípios são isso. Então, os princípios são eternos e atemporais. O princípio, ele é externo. Dá um exemplo. Agora o valor, vou explicar e vou dar um exemplo. Agora o valor, ele já é algo interno. O meu valor, ele pode ser diferente do seu valor. O valor, ele é mais cultural, ele é mais de uma sociedade e até mesmo interno meu. Eu vou dar um exemplo aqui de princípio, para você entender o que é princípio mesmo. Eu vou dar um exemplo assim bem simples através de uma historinha. Olha, existia ali um capitão que ele estava no navio. E aí ele viu uma luz que estava vindo. E aí ele falou o seguinte: mande um comando ali de luzes avisando para aquele navio que está vindo virar 10 graus ao sul. Vire 10 graus ao sul. E aí mandou o comando. E aí de lá se teve a resposta: vire você ali 10 graus ao norte. E aí veio de novo ali o comando. E aí veio a resposta, né, ali: não, peraí, vire você. E ele ficou bravo e falou assim: você sabe quem é que tá falando aqui? Aqui quem tá falando é o capitão. Vira você 10 graus ao sul. E ele ali calmo falou assim: olha, eu sou um simples marinheiro. Vire 10 graus ao norte. Ele já estava ali muito bravo mesmo. E ele falou assim: olha, aqui é um navio de guerra. Um navio de guerra. Vire 10 graus ao sul. E ele disse: aqui é o farol. Vire 10 graus ao norte. Entendi. Entendeu? Superior. É superior. Então, assim, Teru, o princípio ele é o farol. Se aquele navio não virasse, ele ia colher as consequências. E ali ele poderia colocar em risco toda a sua tripulação, porque ele colheria as consequências. O princípio ele é imutável, o princípio ele é eterno. Eu digo que princípios eles vieram do mesmo Criador que nos criou. Princípios eles veio de Deus. Então a nossa vida, os nossos valores, eles precisam estar baseados em princípios. Os princípios eles são inegociáveis, não se negocia. Ele ilumina o seu caminho ali, não se negocia. Valores não, valores eles podem ser negociáveis. Agora eu vou dar um exemplo aqui de valor para você entender. Vamos lá. Então, você está solteira e aí você tem o valor do trabalho, você trabalha até tarde, você faz hora extra. E aí, de repente, você casa e aí você tem filhos. E aí, quando seu chefe te pede para fazer hora extra, você não aceita mais, porque agora o valor mais importante na sua vida é o da família. Então, o valor, ele muda com o tempo, ele muda com as fases da vida. Princípio, não. Circunstâncias. Com as circunstâncias, o princípio, não. O princípio, aqui no Brasil, ele lá no passado, lá no futuro, em qualquer lugar do mundo, honestidade é um princípio que precisa ser seguido, pronto, acabou. Se eu não sigo esse princípio, eu vou colher as consequências de não seguir. Entendeu? Agora, o que eu tenho que tomar muito cuidado, Teru? Porque se eu confio no meu GPS interno, que é o valor, e se ele não estiver baseado em um princípio superior, ele pode me levar pelo caminho errado e eu quebrar a cara na vida. Então, o meu valor, ele precisa estar baseado em um princípio elevado, eterno e imutável.
Legal, muito importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente está vivendo em épocas em que parece que o valor é superior, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu preciso, quando na verdade eu preciso pensar, você que é pai de família, você que é presidente do seu lar, aí, seja homem, seja mulher, você precisa estar também arraigado nesses princípios superiores. Por quê? Porque você está ensinando valores, ensinando princípios para outras pessoas que dependem de você aí. Então, percebe? E acho que o princípio mais alto de toda pessoa deve partir da Bíblia, né, Dani? Sim, porque assim, os princípios, eles vieram do mesmo Deus que nos criou. Então eu digo ali que os princípios, dentro dos mandamentos tem um monte de princípios, né? Que a gente precisa seguir. Então os princípios, eles são bíblicos, eles são os princípios de Deus. E assim, o princípio, Teru, não é para nos aprisionar. Os princípios vêm para nos tornar livre. Porque quando você vive uma vida baseada em princípios, você tem paz. É como quando você constrói uma casa na rocha. Mas e para quem está assistindo a gente agora e de repente não está conseguindo identificar valores, princípios, está se sentindo meio perdido? O que isso pode acontecer, Dani? Isso acontece pela falta de autoconhecimento. Aí é onde eu preciso me conhecer para entender quais são os valores que estão regendo a minha vida. Então eu posso, por exemplo, fazer uma listinha. Quais são os 10 valores que hoje estão regendo a minha vida? É honestidade, lealdade, amor à família, espiritualidade. Então eu posso fazer uma listinha ali e eu posso colocar nessa listinha, inclusive, valores que nesse momento agora eu não estou seguindo eles, mas que eu gostaria de seguir esses valores. Mas sempre lembrando, esse valor ele precisa estar baseado nos princípios da Bíblia. Então assim, se eu tenho dúvida, o que é princípio? Leia os 10 mandamentos. Ali estão a base dos primeiros princípios. Beleza, beleza. Tá lá em Êxodo 20, tá? Se você quiser ler os 10 mandamentos. Mas aí tem que pensar nas entrelinhas, né? Porque por trás de não matar, por exemplo, que é um dos mandamentos, existe a lei do amor, que é o resumo da lei, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se você olhar para cada um dos mandamentos, você tem que tentar entender qual é o princípio intrínseco aqui, ou que está aqui regendo essas palavras. Todos eles têm um princípio e você pode, a partir deles, porque quando fala, né, pra gente não... o último mandamento, né, que é não matar, não mentir, né? Não dirás falso testemunho. Isso se aplica para uma prova, por exemplo, quando você está sendo ali tentado a dar uma colada e aí aquele princípio vai dizer, não, isso não é correto, porque é uma mentira, você não estudou, você não sabe essa questão, então não dá para colocar aí na prova que você está olhando do seu amigo. Princípio regendo os nossos atos dia a dia, Dani. Quando a gente vive essa vida baseada em princípios, regendo toda a nossa vida, não tem como você não viver uma vida com lealdade, integridade, respeito à vida, respeito ao outro, respeito às diferenças. Agora vamos falar sobre missão de vida. Você aí em casa, eu fiz a pergunta, né? Você já entendeu, você já está vivendo a sua missão de vida? Tem gente respondendo aqui pra gente. Você pode dizer aí qual é a sua missão de vida. E não tem missão menor ou maior. Tem grandeza se você entendeu que aquilo que é a sua missão de vida, você tem que viver isso muito bem. Vamos trazer algumas respostas aqui, Dani? Nosso público participando, a Lazinha disse que a missão de vida é conduzir os filhos e, consequentemente, os netos à salvação em Jesus Cristo. Linda? Linda missão de vida. Tem mais? Tem mais? Vamos trazer aqui. A Dani Veiga, lá de Manaus, disse, olha, eu descobri minha missão de vida após descobrir um câncer de mama. Como foi através do autotoque, percebi que poderia salvar vidas falando sobre isso. Me tornei a primeira ativista em prol do autocuidado para que mulheres tenham seus caminhos suavizados quanto a essa enfermidade e encarem essa jornada particular, porém de mãos dadas. É a minha missão hoje. Estou amando essa semana, diz a Dani Veiga aqui lá de Manaus. Que linda, Dani, um beijo para você, obrigada por compartilhar aqui o seu testemunho de missão de vida. Na dificuldade nasceu, ou ela enxergou essa missão? Ela está transformando a dor dela em bênção para outras pessoas.
E só consegue fazer isso quem tem um coração curado. Então a Dani, ela passou por essa dor, mas ela teve um coração curado e a partir do coração curado, eu digo feridas curadas, ministério aberto. Ai, que lindo! Ó, eu quero trazer na sua tela agora um texto. Presta atenção no que você vai ver agora, porque a gente continua falando de missão de vida aqui e esse texto diz o seguinte, olha, nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem de que formos capazes. Logo, é bem empregado o tempo que se usa no estabelecer e preservar a saúde física e mental. Não podemos permitir que define ou invalide qualquer função do corpo ou da mente. É indiscutível que ao fazermos isto, sofreremos as consequências, diz aqui Ellen White em seu livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Uau! Quanta coisa num parágrafo! Eu preciso enxergar isso como prioridade, eu preciso cultivar esse autocuidado. A Dani falou ali, ela descobriu um problema de saúde porque fez o autocuidado, mas a gente pode exercer o autocuidado de tantas maneiras. Aqui no Vida e Saúde a gente estimula muito isso, Dani. E assim, para eu viver a minha missão de vida, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, ó, teve um que colocou que a missão de vida é levar os filhos dela e os netos para a salvação. Mas se ela não cuida dela, como que ela vai conseguir dar o melhor dela para os filhos? Como que ela vai conseguir dar o melhor dela para os netos? E esse texto ele vem mostrando justamente que não é desperdício de tempo, o tempo que você dedica para cuidar de você, físico, emocional e espiritual. Vem pra cá, Dani, vem pra cá, porque esse texto foi profundo. E o grande objetivo aqui do Vida e Saúde, a gente fala às vezes de estética, a gente fala de autocuidado também, porque isso ajuda na autoestima, mas o grande objetivo aqui, gente, do programa, nesse momento do Vida e Saúde, é você ser bênção para as outras pessoas. Não é ficar magrinha, linda, maravilhosa no espelho. Isso vem de brinde. Que bom se você tá magrinha, linda, maravilhosa, ou se tá gordinha, fortinha, mas tá saudável, tá feliz. Não importa. O importante é você ser bênção. Vamos falar agora de autocuidado, Dani. Vou trazer aqui princípios que a gente precisa valorizar. Ó, confiança em Deus. Tem que estar na base de tudo, Dani. Tem que estar na base. A confiança em Deus, ela precisa estar na base de tudo. Ela precisa ser o ponto-chave. Lembra que a gente comentou que é justamente essa confiança em Deus que ela vai ser o combustível? É o nosso combustível. Então, momentos que eu preciso dedicar para estar com o meu Deus, para que essa confiança aumente. Eu passo a confiar numa pessoa quando eu tenho o quê, Teru? Tempo junto. Tempo junto. Tá. Tem que falar para Deus o que você sente, tem que ouvi-lo também através de sua palavra, tem que observar através da ação, o agir de Deus. A gente vê o agir de Deus e isso fortalece a nossa fé. Ou quando a gente está também despercebido na vida, não vai perder tudo, vai perder bênção, né? Vai perder bênção. Ó, temperança, gente, é cuidado necessário também, que se eu não observar, eu vou deixar de ser bênção. Sim, porque é o equilíbrio. Equilíbrio em todas as coisas, é aquele equilíbrio. E eu gosto de dizer assim, Teru, que temperança e o equilíbrio, ele é diferente. Porque muitas vezes você ouve falando assim, que equilíbrio é você usar com moderação de tudo. Para mim, equilíbrio é você usar com moderação o que te faz bem e eliminar da sua vida aquilo que te faz mal. Temperança, é isso aí. Temperança. Ó, vamos seguir aqui com outro importante item do autocuidado, exercício físico. É um ponto que vai ajudar a gente, mais um ponto, né, que ajuda a gente a exercer a nossa missão como deve ser. Com certeza, a gente precisa de exercício físico, a gente tem que estar movimentando o nosso corpo, energia, serotonina, dopamina, tudo que é liberado aí no nosso cérebro para dar essa disposição. Então a gente precisa, nós somos feitos para nos movimentar. Então tem que procurar algo que combine com você, para você estar cuidando aí desse seu corpo que é templo do Espírito Santo. Isso é fundamental. Vamos trazer aqui, olha. Ar puro, Dani.
A gente não consegue nem pensar se a gente não tiver abastecido de ar puro. Justamente a gente não consegue nem pensar. E eu falo assim, é tão gostoso, né? Você respirar, você sentir ali. E aí, o que é legal? Olha, eu tô aqui em Jacareí e eu uni, tá? Eu fui lá pro parque da cidade e eu fiz caminhada hoje de manhã. Todos os dias eu tô fazendo caminhada. Maravilha. Eu fiz caminhada de manhãzinha no ar puro, lá no parque. Ai, que delícia, Teru. Então você ali respira aquele ar, você oxigena o seu cérebro, você pensa melhor para tomar decisões quando você para e faz exercícios de respiração, puxa esse ar. Nós precisamos disso. Tenho certeza que você uniu isso aqui também na sua prática de hoje de manhã. Ah, com certeza, Ó, gente, água. Água. Você aí de casa já bebeu água hoje? Por favor, vai tomar um copo de água. Gente, é a coisa mais gostosa que tem, né? Quando você tá ali com sede, você bebe. E olha, quando você tá com sede, já é um sinal que seu corpo está começando a desidratar. Não pode esperar ter sede para beber água. E, Teru, estudos mostram que muitas vezes o seu cansaço do dia a dia e a sua fadiga do dia a dia nada mais é do que falta de água. Hidrata, gente, hidrata. Se você não gosta de beber água, toma só um pouquinho agora, aí você vai, sua meta é acabar com esse copo de água daqui 1 hora. Então vai tomando golinho por golinho que vai dar certo. E assim você vai acostumando com esse líquido precioso. Ó, vem pra cá que a gente vai falar agora sobre o repouso. Importantíssimo também, muita gente está trocando o dia pela noite, as atividades são mais intensas à noite também, a gente precisa rever esse conceito. Precisa, Teru, porque o sono ele é muito importante. Ele não é simplesmente tô deitando para eu descansar. Não, ele é uma restauração que o nosso cérebro faz, que todo o nosso corpo faz. Então, assim, eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou deitando, quando eu estou dormindo, todo o meu corpo ele está sendo restaurado. Esse cuidado aqui você também já conhece, mas talvez esteja aí precisando de mais atenção em casa, gente. A alimentação saudável. Preciso dar atenção para isso se eu quiser ter resultados diferentes na minha vida. Teru, é fundamental. É fundamental eu cuidar da minha alimentação. Sabe, eu cuidar daquilo que eu estou colocando dentro do meu corpo, sabe? Eu tenho uma palestra, Teru, que às vezes eu pergunto assim, quando você... Não é tão gostoso você ter uma casa toda cheirosinha? Delícia! É muito bom quando você limpa a casa e a casa fica toda cheirosa. Aí eu brinco, eu ainda falo assim, quando meu marido vai comigo, aí eu brinco e eu falo assim, gente, é muito bom ter uma casa muito bonita, muito cheirosa, mas ela é mais gostosa ainda quando é meu marido que limpa. Eu brinco desse jeito. E aí, beleza, terminou de limpar a casa, colocou um cheirinho. Aí me diz, depois que terminou de limpar toda a casa, Teru, você abre um saco de lixo e sai jogando pela casa inteira? Você já fez isso? Jamais. Jamais. Você não joga um lixo ali dentro da casa, mas quantas vezes você joga lixo dentro de você? Comendo aquilo que faz mal, ouvindo aquilo que não eleva e assistindo aquilo que não eleva e não te aproxima de Deus. Quem é mais importante? A sua casa ou o seu corpo, o seu templo, a sua morada? Sério, gente, é o alimento físico e também o alimento intelectual aí que você tá trazendo para dentro de você. Ó, esse aqui também você precisa usufruir se quiser ter saúde para abençoar. Sim, a gente viu muito nessa época de pandemia os benefícios, né? Da luz solar, elimina germes, para nós mesmos, disposição. A gente precisa de quando a gente acorda, Teru, a gente abrir a janela e a gente permitir que a luz solar ela entre na nossa retina para aumentar ali durante o dia a nossa disposição e a nossa energia. Isso é fundamental. Agora, gente, todos esses pontos aqui são fundamentais para nós vivermos, olha só, um gerenciamento mental satisfatório. Não ficar confuso, não ficar perdido, não ficar indeciso diante de coisas importantes, Dani. Exatamente, porque assim, quando o meu corpo está saudável, a minha mente ela vai funcionar melhor. Então ali é um conjunto, eu preciso saber fazer um gerenciamento mental, gerenciar melhor as minhas emoções. E aqui é onde eu gosto muito daquele textinho de gerenciamento de emoções, que é onde Cristo diz assim, traga para mim cativo os seus pensamentos. Então assim, às vezes a gente tem aqueles pensamentos ruins, a gente precisa estar gerenciando e estar entregando aqui em Cristo aqueles pensamentos para Ele estar nos ajudando nesse gerenciamento mental.
Gente, cada ponto desses é importante para você viver a sua missão de vida. Se você não estiver bem, se você estiver defasado em alguma área aqui, você não vai viver à altura do que Deus planejou para você irradiar aqui nesse mundo escuro. A gente vai para o intervalo rapidinho e continuamos sobre esse assunto importante de valores, princípios e missão de vida. Ainda hoje você conhece a história da Beatriz e vai ter receita de pão de aveia sem glúten aqui com Camila Calazans, a nossa Nutri convidada. Olha que lindo! É para você, é já já aqui no Vida e Saúde.